Vamos continuar dando sequência ao nosso conteúdo de Price Action, né? Ainda assim, dando ênfase sempre nas marcações. Se você for analisar bem, todos os conteúdos aqui atualmente sempre vai ser com uma boa desenvoltura de marcação. Há um tempo atrás eu não dava tanta ênfase na marcação, até porque o gráfico naquele tempo era um pouco mais tranquilo. Atualmente o gráfico sempre está muito turbulento, então atualmente as marcações a gente tem que dar uma prioridade melhor, uma ênfase melhor. Tá? Então por isso que nesse treinamento você vai ver eu falando muito de marcação, porque se você não souber identificar uma boa marcação, você não vai ter boas operações, tá? Não vai ter excelentes análises ali que vai realmente confluir com o que a gente está estudando. Então não poderia faltar nesse conteúdo sobre as zonas de interferência, tá? As zonas de interferência nada mais, nada menos é aquelas regiões também de suporte e resistência. Querendo ou não, são aquelas regiões que eu já te expliquei, que são também os ruídos, tá? Mas nesse caso, zona de interferência, ela tem esse nome porque ela barra também um fluxo de vela a ser seguido, ela barra também uma operação de pullback a ser concretizada, ela barra também uma operação de reversão em uma estrutura também de ser muito bem efetiva, tá? E eu vou te explicar muito bem nessa aula. Essa aula de zona de interferência, ela é só mais um insight para você meio que pegar uma visão sobre alguns pequenos detalhes, tá? Uma aula bem mais rápida, bem mais breve. E seguindo ainda assim o mesmo conceito que eu já te expliquei nas aulas anteriores, que você já aprendeu as figuras base do operacional, você já aprendeu também sobre as marcações, que inclusive você sempre vai ser lembrado aqui, eu vou sempre estar te lembrando e passando cada vez mais outros gatilhos no decorrer das aulas sobre essas marcações. Você já aprendeu sobre zona restrita, os fluxos de vela, outras estruturas também que são muito importantes. E sem uma boa marcação, essas estruturas não vão ser muito bem eficientes, tá? E nesse caso aqui, elas servem também as zonas de interferência para quando a gente for pegar um fluxo de vela. Nada vai adiantar se você usar tudo que eu te ensinei sobre fluxo de vela se você não souber identificar a zona de interferência, tá? E essa zona de interferência, eu coloquei um exemplo correto aqui, beleza? Eu coloquei um exemplozinho correto da maneira que tem que acontecer, tá? Mas eu vou mostrar um cenário para você aqui, um exemplo que pode acontecer muitas das vezes quando você for pegar um fluxo de vela. Imagine que essa região aqui em cima, ela é um topo da zona, como você já sabe, como eu já te expliquei. E esse gráfico, ele veio nesse topo, ele fez uma reversão aqui em cima e fez o nosso padrão de fluxo de vela, que também, querendo ou não, é com as nossas figuras gráficas ou com os padrões que eu te passei na aula anterior de fluxo de vela, aqueles padrões de força. Então, nesse caso aqui, ele formou um Harami do preço no topo. Beleza, topo muito bem negociado, fez o padrão que a gente quer, então vou pegar o fluxo de vela. Show de bola, você vê que aqui deu uma continuidade excelente de fluxo de vela. E esse exemplo aqui é da frente do mercado. Lembra que eu te falei na aula de figura gráfica que quando acontece certos padrões, certos períodos aí que acontecem dentro do mercado, você pode pegar não só um fluxo de vela, mas também como dois fluxos a favor de uma região. Lembra que eu te falei sobre isso? Então, nesse caso, como que vai funcionar a zona de interferência? Quando você marcar qualquer tipo de região de topo e fundo e esse gráfico ele estiver se aproximando para tocar na tua zona, certo? E ele faz algum tipo de padrão que você queira pegar depois um fluxo de vela ou uma reversão, tanto faz, você já sabe que você tem que estar atento à questão não só de pavio isolado que fica para fora da zona, que também elas são os ruídos que a gente sempre fala, e querendo ou não a gente vai marcar essa zona porque ela vai servir de zona de interferência. Então imagine o seguinte, faz de conta que bem aqui atrás, ó, eu vou deixar bem aqui simulado direitinho, vou deixar aqui feito, tá, um exemplo mais ou menos para tu entender como é que funciona. Faz de conta que aconteça desse mesmo jeito na frente do mercado, porque é exatamente assim. Quando você marcar uma região de topo ou de fundo e você realmente se deparar com um padrão que você quer pegar o fluxo de vela, você tem que estar atento se quando você for entrar, ó, porque o fluxo de vela é logo na abertura, certo? Aconteceu o padrão de vela que a gente quer, beleza? Que é o padrãozinho que eu acabei de explicar. E quando você já tiver para entrar no fluxo, faltando alguns segundos para você entrar na abertura da vela para ele pagar esse fluxo aqui embaixo,
baixo, cara, é muito rápido. Você tem que pegar o gráfico, voltar um pouquinho e ver se tem alguma outra zona que esteja passando em cima. Isso aqui é uma zona de interferência, porque ela vai intervir nessa tomada de força que a vela vai ter que fazer no fluxo de vela. Então, mesmo que tenha qualquer padrão que eu tô te ensinando, possa ser que aconteça da seguinte forma, ó, tá? Eu vou tirar essa marcação, mas faz de conta que tem essa marcação aqui, ó. Vou deixar ela aqui bem grifada, ó. Faz de conta que a gente tem essa zona de interferência realmente, tá? Pode ser que aconteça o seguinte, quando você entrar vendido para ele pagar esse fluxo de vela, o que pode acontecer? Como a gente tem uma zona de interferência passando próximo, ela vai intervir nessa continuidade de movimento. Ele pode fazer o seguinte, ó, só tocar nela aqui bem um pouquinho, ele pode reverter e não pagar teu fluxo, e você vai ficar se perguntando, nossa, mas tá com o cenário perfeito, apareceu as figuras, tá num topo máximo, o mercado tem que despencar. O mercado tem que despencar sim, mas ele vai ter que dar sempre um alíviozinho nessa região para depois ele continuar o movimento de baixa e depois sim ele continuar descendo, tá? Então essas zonas de interferência, elas são muito eficientes para a gente identificar quando um fluxo de vela não pode ser pago, quando uma região de reversão também não pode ser paga, tá? Então, ó, esse exemplo que eu deixei aqui na frente é o exemplo mais correto, porque na verdade a gente tem um topo na zona bem histórico, a gente tem a nossa figura gráfica Harami e a gente pode seguir esse fluxo de vela, certo? Porque não tem nada aqui para trás, não teria nada para trás para estar barrando esse fluxo. Eu tenho uma outra marcação, mas ela tá muito bem distante, entendeu? Então, o fluxo de vela, ó, essas velas tem margem para descer bastante e somente aqui na frente, querendo ou não, ela pode intervir. Então, até lá a gente já pegou uma ou duas operações. Então, é para isso que serve uma zona de interferência, que ela intervém na força que a gente quer pegar de fluxo de vela, tá? Então, fica muito atento. Quando você marcar suas regiões que tu quiser pegar fluxo, dá uma olhadinha mais atrás e vê se tem alguma zona passando perto da região. Se caso tiver muito em cima, não pega essa operação, porque ela pode recuar aqui para fazer um alívio de mercado e somente depois ela continua esse movimento de baixa, tá? Que de preferência ela esteja um pouquinho distante, igual nesse exemplo, para o fluxo de vela ter margem para ele seguir e ganhar essa força da figura gráfica que você já tá aprendendo, beleza? E nesse próximo exemplo aqui agora, eu volto ainda assim de novo te ressaltar sobre as marcações, tá? A gente já viu um exemplo parecido, beleza? Nas aulas anteriores, mas a gente também se encaixa nesse cenário de zona de interferência, tá? Nada mais, nada menos, como você já sabe, é uma região que tem para fora da estrutura, você marca o teu suporte e resistência com a maior quantidade de toques possíveis, tá? Então a gente vê que a gente tem uma zona muito bem expressiva, com toques muito bem simétricos, isso você já sabe, tá? Não tem muito que a gente abranger, você já sabe disso, que quanto mais simétrico, mais juntinho tiver cada toque, perfeita é essa região. Porém, como o mercado é muito volátil, ele vai deixar esses ruídos aqui para fora da região, ó, porque o mercado é muito volátil. Então, uma hora ou outra ele vai tentar romper. Se ele não conseguir, ele vai voltar para dentro da região, ele vai deixar esses pavis de negociação aqui para fora da tua marcação que você marcou, que é a mais forte, tá? Então, aqui na frente também a gente tem um exemplo. E o que acontece? Nesse caso, aqui, ó, a gente tem uma zona de interferência, que é uma zona aqui de ruído que você vai marcar, beleza? E você tem que marcar ela para quando esse preço ele vir buscar essa região, né? Essa região bem simétrica que tu marcou, você pode ser que não pegue nela agora. Espera o preço ele dar mais uma agachada na região aqui embaixo, nesses ruídos aqui abaixo, tá? Para você pegar muito mais tranquilo e posicionado. Pode ser que você pegue uma taxa bem na abertura aqui da vela, aliás, pode ser que você pegue uma taxa bem rente à tua marcação de suporte e resistência, que é a mais forte, mas possa ser que ele dê um pico de vela aqui embaixo para vir buscar as negociação de pavio que ele deixou e ele fecha muito em cima, praticamente te dando um loss ou um empate. Então, pra gente não sofrer isso, você espera ele vir até mesmo na zona mais extrema, que é justamente a zona de pavio, a zona de interferência, e você pega muito mais posicionado, que daí ele te dá uma folga muito melhor na operação, tá? Então é basicamente isso para que serve a zona de interferência. Agora, nesse próximo exemplo, tá? Você ainda não aprendeu sobre pullback e sobre throwback, né? Possa ser que você que tá assistindo agora, você já saiba, né? Você é algum seguidor aí que já me acompanha muito, já querendo ou não, já sabe de outros mercados também, então você já sabe o que é um pullback e um throwback. Mas para você que é novo, que tá começando agora no mercado, você vai aprender sobre pullback e throwback, mas eu vou passar só uns parecer rápido. Pullback e throwback é um termo em inglês que significa retorno do preço, beleza? Retorno do preço, é mais ou menos isso. Então, quando a gente tem uma região de suporte e resistência, quando ela é rompida, esse mercado ele tem que fazer esse suposto retorno do preço, ou seja, um pullback ou um throwback. O pullback ele sempre vai ser um rompimento para baixo, pullback, e o throwback
pullback ele sempre vai ser um rompimento para alta. Quando o mercado rompe de alta, ele vem aqui, ó, o drawback, ele vem de alta, rompe na estrutura de alta, ele retorna, confirma a região e depois ele continua o movimento no sentido de força anterior. O pullback, no caso, é quando ele vem de baixa e ele rompe essa região. Pullback é para baixa e drawback é para alta. Só para você ter uma noção, mas eu vou te explicar de novo tudo isso na próxima aula, nas próximas aulas que eu vou falar de pullback e drawback ainda, tá? Mas querendo ou não, como eu já te falei que cada conteúdo é sempre ligado um com o outro, não tem como a gente fugir disso. Então, cada conteúdo vai unindo um outro, tá? Então, na zona de interferência, você vai se lembrar lá na frente quando eu te explicar sobre essa aula de pullback e drawback, alguns motivos quando você deve pegar ou não, tá? Então, a zona de interferência é o seguinte: quando você tem uma região de suporte e resistência, esse preço ele não vai ficar para sempre lá. Ele vai martelar, vai trabalhar, vai brigar bastante na região, você vai pegar algumas operações e uma hora ou outra ele vai ter que romper. Ele rompe, não tem para onde correr. Então, quando ele romper essa região, esse mercado ele tem que fazer uma confirmação nela, ou seja, vai ter uma vela de rompimento, que ele rompe, quebrando a tua estrutura, e vai ter uma velinha retornando para confirmar esse rompimento, e logo depois ele vem e continua o movimento de força de rompimento que ele estava seguindo. Porém, isso é uma operação excelente que eu uso muito, só que tem alguns detalhes para você filtrar isso. Quando você deixa de marcar todas as regiões que tem que ser feita, você acaba entendendo o cenário completamente de forma errada, que é justamente nesse exemplo aqui do lado que eu vou estar te explicando. Quando você tem uma zona de suporte e resistência e você não analisa as regiões de zona de interferência e também a questão dos ruídos, os pavios que tem para fora da região, possa ser que esse rompimento não seja efetivo. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu vou passar um quadro aqui nessa região só para limpar isso aqui, ó, vou passar aqui para me explicar melhor para você, tá? Então faz de conta o seguinte, ó, que a gente tem essa região aqui de suporte e resistência, e faz de conta que aqui para trás, ó, a gente tem, beleza, uma região que foi negociada, que tentou romper a estrutura e ele deixou algumas negociação de pavio aqui para baixo, tanto pavio como corpo de vela, tá, ó, que é justamente essa marcação aqui, beleza, de zona de interferência. Só que o detalhe, essa nossa região aqui de cima, essa branca aqui é a região mais forte, que tá tudo bem simétrico, que tá tudo bem alinhado, tudo bem certinho, com muito toque. Essa região mais forte, beleza. E quando esse gráfico ele vem para romper essa região, você entende o seguinte: pô, rompeu a minha zona, eu vou pegar agora um pullback, porque esse gráfico ele tem que retornar na região rompida para confirmar a minha estrutura que foi rompida, e depois ele tem que continuar o movimento de baixo, correto? Só que na verdade é totalmente ao contrário. Quando você entende isso, o que acontece? Na hora que ele vem para confirmar essa região aqui, ele continua um movimento de reversão lá para cima, respeitando a tua zona, que na verdade ela não foi rompida. Quando você na verdade achou que essa região estava sendo rompida, ele somente estava vindo aqui embaixo, ó, para pegar realmente uma regiãozinha de pavio que ficou um pouco mais lá para baixo. Ele tem que negociar com ela, e aí por conta de você não ter entrado na reversão, para ter entrado mais posicionado para esse mercado subir, você entendeu que era um rompimento. Então é por isso que você tem que marcar todas as estruturas. É igualmente esse exemplo aqui, tá, ó. O exemplo anterior tem esses pavios para fora da região, e se por acaso aqui em cima, ó, digamos aqui, bem aqui nessa região, ele pegasse, rompesse com uma vela aqui bem expressiva, aí o que eu ia fazer? Pô, entendi que isso aqui é um rompimento. A próxima aqui, retornar aqui, eu vou pegar um pullback para baixo, porque ele vai romper. Só que na verdade ele só veio pegar essa região de pavio mais abaixo. Ele vai ter que reverter esse preço. De preferência nesse caso que aconteça assim, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. De preferência que aconteça assim: ele rompa a tua região de suporte e resistência, essa branca, que é a mais forte, e também ele continue rompendo bem expressivamente todas as regiões de interferência que tem. Aí sim é de outra forma isso aqui. Aí sim você vai confirmar esse pullback aqui em cima, ó. Quando ele realmente romper todas as regiões de negociação, aí sim você espera esse mercado retornar para vir buscar a região e você pega esse rompimento da estrutura, tá? Então é detalhe importante que você tem que saber, tem que estar muito bem antenado para você cada vez mais crescer com essa análise. Você tem que praticar muito, tem que ir para frente do mercado, você tem que analisar, é a questão de visualizar que vai te dar um entendimento de cada dia, tá? E mais uma vez, printa todos esses exemplos, passa para um caderno, porque a leitura depois, a questão da didática, você de escrevendo e desenhando, soma muito mais no teu conhecimento, tá? Então passa esse exemplo pro caderno e depois corre para frente do mercado, treina bastante marcação, faz todas as marcações, tenta entender as regiões mais fortes, que são as que tem muito toque, bem mais simétrica, e tenta identificar as regiõezinhas de pavio que tem para fora da região, que é a zona de interferência também, tá? E fica somente analisando
analisando como que o mercado vai se comportar. Não precisa nem operar, é só para você ter o estudo e pegar a visão gráfica do mercado, beleza? Então na próxima aula eu te vejo aqui no treinamento.